Oi, aqui é a Jéssica e hoje é dia de comentar as leituras do mês de outubro de 2020. Antes de falar das leituras de outubro, eu preciso só fazer uma errata aqui, que no mês passado, nas leituras de setembro, eu esqueci de falar de uma das leituras, porque aparentemente sou essa pessoa que lê e esquece o que leu, né? Eu só me dei conta que eu tinha esquecido dessa leitura 2 dias atrás, e aí eu até coloquei lá no Instagram, e é impressionante como esse livro chama atenção. Mas enfim, a leitura que eu esqueci, que foi no mês de setembro, foi essa aqui, da Helena Ferrante, que é o Dias de Abandono. Foi o segundo romance que a autora publicou, né, na ordem cronológica, mas não é o segundo publicado no Brasil, enfim. E eu li porque eu tô participando de um clube lá de leitura que tá discutindo um romance por mês. E aí, enfim, li, adorei, porque é Ferrante, porque tem tudo o que a Ferrante faz de melhor aqui reunido nesse livro, uma história de abandono de uma esposa que fica sem o marido sai de casa e ela fica ali sozinha com 2 filhos, mas não é só isso, assim, eu acho que é um romance muito de uma viagem interna, de um retrospecto que a personagem faz pra tentar entender algumas coisas da vida dela, enfim, achei perfeito, 5 estrelas, e não sei porque eu esqueci de comentar, mas tá aqui comentadíssimo e eu recomendo demais, assim, a leitura dele, como de qualquer outro. E quando eu postei que eu tinha lido, né, o pessoal começou a responder, livro maravilhoso, livro isso, livro aquilo, porque realmente é, assim, Ferrante na melhor performance, inclusive com um final bem feliz, que eu achei difícil, assim, até de acreditar que a Ferrante estava fazendo uma coisa dessas. Mas enfim, gente, lido em setembro e comentado agora. Antes de mais nada, antes de eu continuar falando das leituras já de outubro, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia, aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, que isso é muito importante, deixa um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Agora, vamos lá para as leituras de outubro mesmo. A primeira coisa que eu consegui concluir, na verdade foi uma leitura a trabalho, né? Que foi o Cramp, da Maria José Ferrada, essa escritora chilena. Você já deve ter visto eu falar sobre esse livro várias vezes, mas não canso de falar porque, assim, é uma novelinha curta e extremamente potente. Fiz uma resenha, não vou me deter a falar muito sobre ele aqui, porque, enfim, já tá lá na resenha. Mas assim, gente, deem uma chance pra literatura chilena que tá saindo agora. É o primeiro romance de adultos, assim, que essa autora faz. E uma coisa que talvez vocês gostem de saber é que eu vou fazer uma entrevista com essa autora em algum momento, na sequência, em novembro. A gente vai fazer uma entrevista, eu vou conversar com ela. E tudo isso vai ser possível graças à editora Moinhos. Então vocês fiquem de olho também lá no Instagram da Moinhos, que lá vai ter mais detalhes, mas assim, literatura da boa mesmo, recomendo muito a leitura. Além da resenha que tem aqui, tem uma live lá no canal da Bárbara, tá? Vou deixar tudo linkado aqui embaixo. A segunda leitura que eu concluí em outubro foi um livro de crônicas que eu comprei esse ano também, da Dublinense, né, pela querida editora Dublinense, que é Uma Estranha na Cidade, da Carol Ben-Simon. Esse livro eu já sabia que eu ia gostar, porque foi a Carol que escreveu, e a Carol pode escrever rótulo de shampoo, que vai ser uma coisa maravilhosa, porque ela é excelente. E eu peguei esse livro para ler numa viagem, então foi uma leitura que me marcou por isso, assim, eu tava me deslocando para uma cidade onde eu me sinto estranha e lendo esse livrinho, e a Carol me fez uma excelente companhia. Aqui, nessas crônicas, ela fala sobre a experiência dela em cidade grande, né, na maior parte do tempo em Porto Alegre, mas não só, assim, e de algumas coisas que vão incomodando ela, como as grandes transformações que as cidades grandes vão passando, acabando com o patrimônio histórico e afetando a vida dos moradores, enfim. Mas também não é só isso, tem outras coisas, outros temas que ela discute. Inclusive aqui ela já estava começando a pensar no romance que ela escreveu por último, né, que é o Clube de Jardineiros de Fumaça, que ela fala sobre maconha, basicamente, sobre plantação que acontece lá na Califórnia, e enfim, vários tipos de uso. Aqui já estava começando a inquietar, e eu achei muito interessante ver isso, assim, o processo, né, o começo, quando ela estava pensando em se mudar para lá ou passar uma temporada nos Estados Unidos para fazer pesquisa pro livro que eu já li. Então foi uma coincidência bem agradável e eu adorei. Recomendo a leitura para quem quer ler mais não ficção. É um livrinho lindo e muito singelo, assim, a gente se sente conversando com a Carol em um canto mais à vontade. Além disso, depois de muito custo, eu consegui ler outras coisas, mas basicamente na primeira metade do mês foi essas 2 leituras que eu concluí, coisa rapidinha assim, e no final do mês é que eu dei um gás maior, porque aí começou a chegar perto da data dos encontros que eu participo, como mediadora, como anfitriã, enfim, e eu precisei ler, né, então
peguei o Deixa Comigo, do Levreiro, que é um escritor uruguaio e que seria o livro da discussão desse mês de outubro no Clube Lia Latinos. Eu gosto muito dessa coleção, que é a coleção Outra Língua. Acho que eles fazem um trabalho excelente. Aqui a gente tem a tradução do Joca Rainer Terron, além da curadoria dele, né? E eu tava com boas expectativas de um modo geral, apesar de ter uma certa desconfiança com o protagonista, porque é um homem com a sua meia idade, sei lá, quase 50 anos, que tá numa certa crise porque ele é escritor, ele se acha bom, mas ninguém publica ele. E, enfim, eu tenho um certo ranço com esse tipo de história. Porém, o Levreiro escreve muito bem. Eu já conhecia ele de uma outra novela, de uma outra história que eu tinha lido, que é um livro, inclusive, duplo, né? Tem 2 histórias, Fauna e Desplaçamentos, e inclusive é uma edição uruguaia. E eu já tinha gostado muito porque tinha uma aura fantasmagórica, uma coisa meio onírica, assim. Só que o começo foi realmente sofrido, porque o cara é muito chato. Felizmente, da metade pro final, a história cresceu muito, assim, ele vira quase um romance policial um pouquinho diferente, porque se passa no interior do Uruguai, mas tem aquela aura de pesquisa, de investigação, de alguma coisa estranha está acontecendo, fora que o clima da cidade contribui muito para isso, porque é uma cidade do interior do Uruguai, pequenininha, que faz muito calor, e ele começa a passar mal com aquele calor e passar mal também com os próprios pensamentos dele, porque nessa viagem, nessa busca que ele tem que fazer, ele se confronta com algumas questões pessoais. É um escritor, então, que vai fazer uma investigação, ele vai atrás de um cara, de um escritor que escreveu um baita romance, mas que usou um pseudônimo, ninguém sabe quem ele é, e precisam saber, da parte editora, para poder publicar o cara, né, que, segundo o narrador, é melhor que Gabriel Garcia Marques. E ele se oferece, então, em troco de dinheiro, a fazer essa investigação, já que ele não tá conseguindo se manter com a escrita. E a gente vai acompanhar esse cara, então, que é moralmente duvidável, né? Tem algumas questões muito estranhas, mas que faz a gente rir um bocado, assim. Então, gostei muito, acabei gostando muito da leitura e eu recomendo sim. Vocês devem ver uma resenha desse livro em breve. Além disso, eu li um livro pro encontro da tag desse mês, que acabou não acontecendo dentro do mês, mas tudo bem, porque foi uma leitura muito boa, que é o Tudo de Bom Vai Acontecer, da Sefi Atta, que é uma escritora nigeriana também. E eu tava me preparando para esse livro desde o mês passado, né? Vocês devem ter visto que eu li o Meio Sol Amarelo e o Fique Comigo, o Meio Sol da Chimamanda, Fique Comigo da Yobami. As duas são escritoras nigerianas e na revistinha da tag sugeriam esses 2 livros para quem gostasse desse. E eu resolvi fazer o caminho contrário. Eu comecei por aqueles e li esse aqui por último. Não sei se eu fiz a escolha certa, porque ler Chimamanda primeiro e depois uma outra escritora falando de um tema semelhante pode ser um pouco frustrante, né? Porque a Chimamanda é maravilhosa, ela é perfeita, nunca errou na vida dela, na vida da escritora, e fez um romance muito completo naquele Meio Sol, né? E aqui a gente tem também uma contextualização muito forte, né, do que foi a situação da Nigéria ali, tentando a independência, mas sofrendo muita influência externa e também vários golpes civis militares. E é bem chato ver essa parte, assim, mas ao mesmo tempo eu acho que aqui a Sefi, ela é muito mais observadora dessa parte social, assim, ela se detém nos detalhes mesmo do que estava acontecendo com a população, quais eram os efeitos práticos, assim, daquele contexto de ditadura em que muita coisa faltava, em que muita violência era cometida. A gente vai acompanhar a história da Enitan, que, enfim, é quase como um romance de formação da Enitan, nesse caso, desde pequenininha ali, com a família, os pais sempre brigando e tal, mas ela é de uma família abastada, né, então ela passa pela infância sem sentir muitos efeitos da ditadura, porque a família dela tá ok ali com a questão financeira e tal, e ela não sente isso, não sofre. Ela só vai se dar conta quando ela se torna adulta. Ela sai, vai estudar na Inglaterra, volta e começa a trabalhar, e é aí que ela começa a perceber de fato toda a turbulência que afeta a Nigéria naquela época. E de certa forma eu gostei de ler esse livro porque foi uma complementação ao Meio Sol Amarelo. A Chimamanda se deteve mais nos efeitos pessoais ali de toda essa guerra que houve, né, entre a separação ali de Nigéria e Biafra, e aqui ela foca mais na parte de Lagos, que é a capital, mas ainda assim dá vários detalhes de como isso afetou a população, né, da pobreza especialmente, dos problemas de infraestrutura que a Nigéria passa, até uma questão de choque cultural, de diferenças, né, de transformações da cultura,
o que as pessoas esperavam dela, o que ela estava querendo. E eu achei um romance muito bom, muito bem escrito. Dei 4 estrelas pra ele, acho que ele flui muito bem. Só não é Chimamanda, né? Mas assim, é difícil a gente comparar qualquer outra coisa quando a gente tem um parâmetro tão alto como a Chimamanda. Então não acho que é um livro ruim, fraco, nada disso. Acho que é um livro muito bom e eu recomendo a leitura. Espero conversar mais sobre ele aqui com vocês em breve. Tô querendo fazer umas atualizações pro projeto Africanidades Literárias e aí comentar algumas leituras que eu tenho feito nesse meio tempo. E assim, gente, eu tava achando que eu não tinha lido muito, né, mas nessas últimas horas do mês de outubro eu li bastante, eu li coisa de 500 páginas em 3 dias, foi muito, e foram leituras bem espaçadas, por isso que eu fiquei com a impressão que eu não tava lendo nada. Mas além dessas que eu concluí, eu tenho que falar também do Ifigênia, da Teresa de la Parra, que tem essa edição maravilhosa aqui da Carambaia, é uma escritora venezuelana, e esse livro eu ganhei de presente da Tati, que é uma inscrita aqui do canal, que eu adoro, e eu comecei a ler. Esse livro é muito gostoso de ler no sentido de que a gente se remete a uma outra época, a narradora é bem instigante, ela é uma moça de 18 anos, de classe média alta, da Venezuela, que tinha ido estudar fora, na Europa, né, e depois retorna para Caracas, e quando ela retorna ela tem que se deparar com muita coisa que ela não estava preparada, né, e ela acaba tendo vários conflitos internos e externos. A família dela, que a recebe de volta, não entende o comportamento dela, ela é muito à frente da sua época, né, uma moça que quer mais liberdade, que quer mais atuação, assim, e tomada de decisões, e a avó e a tia tentam restringir tudo o que ela quer fazer. E é um drama pessoal, sim, dessa adolescente aí que tá em plena efervescência intelectual e que, enfim, quer explorar coisas, mas também mostra boa parte do desenvolvimento de Caracas, né, da Venezuela como um todo. E eu tô na metade dele, eu li quase 300 páginas e eu tava gostando muito, só não consegui dar continuidade porque tive outras leituras que eu precisava concluir. Por exemplo, nesses últimos dias eu li esses 2 livros pros clubes, né, e aí acabei não lendo esse aqui, mas vou continuar agora em novembro, com certeza devo terminar. Tô gostando bastante, narração em primeira pessoa, uma narração que, como a gente sabe, não é confiável, mas existe narração confiável? Eu acho que não. E eu tô me divertindo, sabe? É como ler um clássico, assim, como ler um clássico bem distante temporalmente, né, da gente, e que dá pra gente se divertir porque as situações são completamente diferentes, né? Os dramas pelos quais eles passam, toda essa coisa do trato social, assim, eu sempre me divirto muito. E assim que eu terminar de ler, eu venho conversar com vocês. Acho que não esqueci nada dessa vez, acho que não esqueci nenhuma das leituras e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se já leram algumas dessas obras ou alguma outra, enfim, se lembraram de alguma coisa para me indicar baseado nessas. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.